Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao Evangelho na Vida e na Pastoral. Estamos aqui vivenciando a oitava da Páscoa e eu te convido a deixar que a luz do Evangelho ilumine o teu caminho no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos hoje, nesta quarta-feira, vendo o belíssimo evangelho dos discípulos de Emaús. 2 deles que estavam indo para longe, para um povoado, bem distante ali de Jerusalém. Eles tinham criado uma imagem de Jesus e estavam frustrados, porque parecia que a cruz tinha vencido. Estavam desanimados e se colocaram para longe, estavam indo buscar outros caminhos, outras direções. Mas Jesus não desistiu deles. Jesus, naquele mesmo dia, foi ao encontro daqueles 2. Jesus não se impõe com a sua presença, mas olha que bonito, Jesus começa a caminhar com eles. Pergunta para eles o que estava acontecendo, o que eles estavam discutindo pelo caminho, e deixa que eles desabafem. Eles começam a falar tudo aquilo que o coração deles estava sentindo de frustração. E Jesus então acolhe tudo isso, acolhe a frustração deles, mas ao mesmo tempo, neste passo que dá junto com eles, Jesus traz a palavra, Jesus vai relembrando a eles que era preciso que tudo aquilo acontecesse. Algo estava mudando no coração deles. Naquele momento, eles não falam, mas mais tarde eles disseram: "Não ardia o nosso coração quando ele andava conosco e nos explicava as Escrituras?" Meus irmãos, esta é a voz daquele que fala conosco
o ressuscitado, que faz com que a nossa vida, que muitas vezes tem andado frustrada, desanimada, possa encontrar um sentido novo, possa então fazer com que lá dentro, novamente a chama da fé seja acesa. Se estava apagada, se estava entristecida, se muitas vezes estava decepcionada, agora é o Senhor que se coloca junto conosco, falando conosco, nos iluminando, reacende esta chama que faz com que todo o nosso ser comece a arder. E de fato, é esta palavra que durante toda esta semana nós somos convidados a vivenciar. Não é isso que nós então temos aqui como título desse nosso momento? Evangelho na vida. Ah, meus amigos, é assim mesmo. A nossa vida deve arder à medida em que o Senhor ressuscitado vai falando e nos encontrando durante este caminho. Pois bem, há um fato muito interessante também, claro, diante de tanto que tem hoje neste evangelho, mas uma coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que Jesus fez de conta que ia adiante, né? Mas eles olharam para Jesus, aquele homem que falava com eles, mas que eles ainda não tinham percebido que era Jesus no seu corpo glorioso. Eles olharam para ele e disseram: Senhor, fica mais um pouco, é tarde, o Senhor vai continuar teu caminho, é perigoso seguir aí adiante, né? Que Jesus permanece com eles. E olha que bonito, não bastando a presença do Senhor no caminho, caminhando junto com eles, não bastando a presença do Senhor que fazia o coração deles arder por falar com eles na palavra, agora também o Senhor senta com eles à mesa e parte o pão. Olha só que bonito, quando Jesus partiu o pão, imediatamente eles reconheceram: é o Mestre que está conosco, ele ressuscitou, e diz o texto que Jesus desapareceu, porque a presença do Senhor continua viva no pão repartido, no pão partilhado. O Senhor está presente conosco no caminho, na palavra e no pão partilhado. E olha só, lembra que eu pedi para você ali prestar atenção, que eu queria que você observasse com carinho? É porque se eles não deixaram Jesus ir adiante porque era perigoso, quando eles reconheceram Jesus, o que aconteceu? Imediatamente foram lá onde estavam os 12. Foram falar com eles, foram lá falar que viram Jesus, que ele tinha ressuscitado de fato. Esqueceram do medo. Quando Jesus está presente conosco, no caminho, na palavra, na partilha do pão, na Eucaristia, na missa que você participa, meus irmãos, o medo é superado. Nós voltamos de novo para onde, de lá que nós nunca deveríamos ter saído. Voltamos para lá, junto com a nossa comunidade, lá onde o brasido fica ardente e nós podemos nos sentir acolhidos. Deixemos então que o Senhor ressuscitado caminhe conosco. Tenhamos a certeza que a sua palavra faz a nossa fé reacender, reavivar. Todo desânimo vai embora e nós agora poderemos ser novos no amor do Senhor, justamente porque com Ele fazemos comunhão na partilha do pão. Que Deus abençoe você. Até amanhã, com a graça do Cristo ressuscitado que caminha conosco. Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.